Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Educa Floripa Especial está entrando no ar. A gente tem falado muito por aqui que o conhecimento é uma construção diária e que nós, que estamos presenciando mudanças profundas, precisamos estar atentos e repensar o processo de ensinar e aprender. Afinal de contas, as metodologias precisam ser atuais e o conhecimento precisa estar articulado com a prática, com o mundo real. Por isso, nesta edição especial do Educa Floripa, nós reunimos várias iniciativas inspiradoras. E a gente inicia com a educação inclusiva. Muitas ações estão sendo desenvolvidas nas escolas e núcleos de educação infantil de Florianópolis. Uma delas vem da Escola Básica Municipal Zuma Freitas de Souza. A educação inclusiva traz um olhar mais amplo, voltado para a igualdade de oportunidades entre os estudantes e a valorização das diferenças humanas. Uma de suas bases é garantir que todos tenham acesso à formação escolar num mesmo ambiente, não mais segregando estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a educação inclusiva não deve ser confundida com educação especial, embora a contemple. A educação inclusiva, na verdade, é uma grande área onde engloba a educação especial e outras áreas dentro da educação. Por exemplo, a educação inclusiva, ela engloba a educação especial, educação de gênero, a educação étnico-racial, ou seja, história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, falar da educação especial é falar de uma área isolada que está dentro da educação inclusiva. Segundo o diretor da Escola Básica Municipal Zuma Freitas de Souza, um espaço que já nasceu com o DNA da inclusão, a escola inclusiva acolhe todos os alunos independentemente das diferenças e nela são desenvolvidas práticas que contemplem as diversidades. Um movimento que envolve os estudantes e os professores. A gente tem uma preocupação muito grande nessa questão, até mesmo porque a perspectiva do contexto educacional da EBM Zuma, ela está documentada, amparada pelo nosso PPP, né, que por sinal já foi aprovado recentemente pela Secretaria Municipal de Educação. A nossa escola é uma escola nova. Ela foi inaugurada assim no mês de março e demos início com os nossos estudantes no dia 2 de maio, né? Só que já vindo dentro dessa perspectiva mesmo, de uma formação cidadã, de uma educação cidadã, né? Então a gente busca sim discutir os diversos campos, não só com os professores, mas também com os nossos estudantes. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, ela traz a perspectiva da formação continuada, que também é chamada de formação descentralizada. Isso porque a formação centralizada é aquela formação que acontece lá no SEC, é uma formação dada pelo município. A descentralizada, que também é uma formação continuada, ela se desenrola, se desenvolve dentro do contexto escolar, ou seja, em uma reunião pedagógica ou até mesmo no chamamento do profissional na sua hora de atividade para leitura, discussões e debates dentro do contexto pedagógico. Nós entramos em recesso no mês de julho, retornamos no dia 1º de agosto e no dia 5 de agosto, conforme o nosso calendário escolar, nós tínhamos a nossa reunião pedagógica integral. Então a gente leu, discutiu, trabalhou, debateu e para que a gente possa sempre melhorar cada vez mais as nossas praxes pedagógicas no nosso cotidiano. E agora, além desse tratamento direto com os professores, vocês também têm práticas dentro de sala de aula. Isso, essas práticas dentro da sala de aula, elas acontecem simplesmente observando o cotidiano.
da turma, no contexto geral, e o cotidiano de cada estudante. Que, na verdade, o que é que acontece? A gente, enquanto profissionais da educação, a gente tem que ter a consciência de que um aluno ele está inserido em uma sala de aula onde existe o coletivo, porém existe esse individual. Então, é uma observação mais aprofundada de que maneira se trabalhar, buscando atingir a cada indivíduo dentro da sua especificidade. Para saber se uma escola está no caminho certo de uma educação inclusiva, é preciso considerar, entre outras coisas, 5 principais norteadores. Primeiro, toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Segundo, toda pessoa aprende. Terceiro princípio, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Quarto princípio, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. Quinto e último princípio, a educação inclusiva diz respeito a todos. Para Helenilson Bonfim, na prática, a construção dessa tão sonhada educação inclusiva é contínua e permanente. Quando eu recebi o convite, assim, a primeira reação que eu tive foi simplesmente chorar, né? Ou seja, eu fiz o que os bebês geralmente fazem, né? E isso eles aprendem muito bem, que é uma maneira de comunicação inicial. Eu chorei, fiquei muito emocionado, mas juntamente com a responsabilidade de construir uma escola com esse viés, com essa perspectiva. Dizer que é fácil, não é. Mas por que não é fácil? Não é fácil porque todos os dias a gente precisa estar buscando, estar lendo, se aperfeiçoando, porque nós nunca estaremos prontos e acabados. A gente sempre precisa estar em busca de algo novo. E é essa busca que nos alimenta, porque a gente não sabe tudo, né? Mas que assim, eu sinto muito orgulho, sinto. Isso é o início. Ainda virão, assim, várias ações. De um longo trabalho. De um longo trabalho, com toda certeza. Muito obrigada. Não tem de quê. E neste Educa Floripa especial, a gente aproveita para rever o projeto Menos Lixo, realizado na Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo, também no norte da ilha. Lixo zero é um conceito que promove o máximo de aproveitamento, redução e o correto encaminhamento dos resíduos recicláveis. Nem sempre dá para ser zero, mas a turma da Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo mostra que dá sim para, pelo menos, reduzir a quantidade do que produzimos. O tema está sendo tratado em aulas de História, Geografia e Matemática e passa pela reflexão sobre o consumo desenfreado. No primeiro momento, a gente fez um levantamento do que eles têm em casa. Então, através de preenchimento numa tabela, eles colocaram quais são os lixos que eles têm em casa, né? De plástico, o alumínio, o resíduo que eles não sabem o que faz, que é o caso do isopor. Depois, com essa tabela, a gente juntou tudo isso em sala e fez um gráfico da sala, do quanto que a nossa turma, só a nossa turma, sem considerar as outras turmas, sem considerar as outras escolas, produzem esse lixo. Hoje a gente tem uma cultura do comprar, do consumir muito mais acessível e criamos o hábito de acumular. Quando a gente fez levantamentos de quantos calçados eu tenho, quantas camisetas eu tenho, quantas blusas eu tenho, acabou gerando para a gente uma reflexão que estamos sim sendo aculturados e nos aculturando na cultura do consumismo. E fizemos algo inovador na última semana, fizemos uma feira de troca. Então eles fizeram apanhado em suas casas o que estava demais, que não estava sendo usado, que estava em boas condições. E a gente na quadra, a gente montou feirinhas mesmo, né? Eles montam cartaz com a sua banquinha, com o que tem, e eles fizeram uma feira de troca, como era feito antigamente, e como é desenvolvido e defendido pela economia solidária, né? Que a gente não precisa ter tudo, a gente precisa ter o que a gente precisa, porque essa cultura, além de trazer aí o consumismo, a competição,
está trazendo a poluição e a destruição da nossa casa maior, que é o planeta Terra. E não é só isso. Alunos e professores se engajaram em um movimento para descartar o lixo de forma correta. A escola se transformou em um ambiente onde todos podem começar a se familiarizar com a separação do lixo e a destinação correta. E a gente instalou coletores específicos de alguns materiais, né, de resíduos que a gente produz aqui na escola mesmo, ou trabalhando como ponto de entrega voluntária de outros resíduos que poderiam vir das famílias ou da comunidade em geral. Então aqui dentro da escola a gente começou a separar o papel produzido dentro das salas de aula. Então cada sala de aula tem um coletor de papel, que esse papel então é direcionado à reciclagem. E temos também um coletor de material de escrita, que é um material bem difícil de se reciclar. E a gente arrumou um parceiro que recebe esse material e a gente recebe dentro desses coletores nas salas de aula lápis quebrado, caneta que não escreve mais, canetinha, marcador de texto, canetão de quadro, todos esses resíduos. Um volume grande aqui dentro da escola, né? E fora isso, a gente trabalha como ponto de entrega voluntária de resíduos que as famílias podem estar trazendo para a escola, que seria o óleo de cozinha usado. Nós temos esponja usada, que também é um material bem difícil de se reciclar. Tampinhas de plástico que a gente encaminha para ONGs que trabalham com a parte de castração de animais. Temos também pilhas e baterias e brinquedos quebrados, né? Todos esses resíduos nós temos coletores específicos dentro da escola, espalhados pela escola, na entrada da escola também para as famílias que vierem trazer as crianças para a aula. O aprendizado envolve também o descarte correto do lixo orgânico, um projeto interdisciplinar que vai parar na horta. Professora, essa aula prática é uma aula por que não dizer, de conscientização? Sim, é uma aula de conscientização ambiental, que faz parte de um projeto maior aqui da escola, né, que é o Menos Lixo, que os quartos anos estão realizando agora esse ano, e a gente dividiu. Algumas turmas coletam os lixos sólidos e nós ficamos responsáveis pelo lixo orgânico. É o primeiro ano que a escola está coletando lixo orgânico, então a gente põe baldes no refeitório e na cozinha, e todo o resto de comida, que é compostável, vem para cá. Então, quando está cheio, a gente põe na composteira e daí cobre para virar o adubo para depois vir para a horta. E aí a professora explica como é esse processo aqui, quanto tempo fica. Isso. Eu vi que vocês colocam serragem também. Isso, porque é um projeto interdisciplinar, é mais do que ciências, né? Então a gente está trabalhando matemática, com a pesagem do lixo, a sequência do tempo, e eles vão aprendendo esses vários conteúdos de uma forma dinâmica e prática. Eles ajudam a recolher esse material orgânico, eles ajudam a mexer na horta, como é que funciona essa aula? Essa aula funcionou, foram meses, né? Desde criar os conceitos em sala de aula, eles fizeram os cartazes, passaram em todas as turmas da escola, de primeiro ao terceiro ano, explicando o que era o material orgânico, que em vez de os alunos colocarem no lixo comum, como eles faziam antes, passaram a colocar nos pequenos baldes, onde a gente uma vez por semana traz para a composteira, cobre e deixa o tempo até virar o adubo, que depois eles reutilizam nos canteiros. Então o que começou na teoria está aqui agora numa aula prática. Exatamente. A Rede Municipal de Ensino tem ampliado o quadro de professores tradutores e professores de Libra. A equipe do Educa Floripa foi conhecer uma unidade onde todos os estudantes estão tendo aula de Libras. Mais do que falar sobre inclusão, é necessário ensiná-la na prática. E é isso que acontece na Escola Básica Municipal José Jacinto Machado, no bairro Serrinha, em Florianópolis. Ali, os 470 estudantes, dos anos iniciais aos anos finais, têm aula de Libras. De sala em sala, de turma em turma, o professor Tiago, que é surdo, inspira e ensina a linguagem que parte do coração. O meu trabalho como professor e essa experiência que eu tenho de ensino com os alunos
na Prefeitura de Florianópolis, no passado a gente não tinha essa experiência. Esse projeto era só uma oficina que era oferecido em alguns lugares, né? Só tinha a sala do AEE e essa proposta foi criada nas salas de aulas, dando aula do 1º ao 5º ano no ensino do 9º ano do ensino fundamental, junto com os ouvintes e surdos. É uma proposta nova. E como é que ela acontece? Você visita todas as salas? Então, as salas de aulas é um desafio, porque são todos alunos ouvintes e eu sou o único surdo. Então, somos de mundos diferentes tentando se conectar. Os ouvintes, eles prestam atenção e veem a diferença, né, do professor não falar, de eu ter a gramática em libras e as nossas expressões. Então, isso vai ficando mais fácil a comunicação e eles vão tendo essa comunicação natural. No início, foi um desafio esse aprendizado e hoje a gente se comunica. É uma barreira que você foi vencendo. Sim, antes era bem difícil, foi bem sofrido. Por isso que hoje nós, os professores de Libras, estamos bem contentes com esse aumento desse ensino, né? Tem aumentado bastante, a sociedade tem percebido, a prefeitura também tem percebido essa importância e isso da inclusão é bem importante. Infelizmente, eu não sei Libras, então quem nos ajuda no bate-papo são as professoras Tatiana dos Santos e Fabiana Albuquerque. É justamente para evitar que essas barreiras persistam que a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis tem investido para ampliar o quadro de professores tradutores e professores de Libras. Nas salas, junto com os alunos ouvintes, o Tiago ensina conteúdos variados, didática, comprimentos, cores, expressões e muito mais. É com muita dedicação que o professor, que inicialmente queria ser cozinheiro, está hoje alimentando a semente da inclusão. Então, no início, quando começa o bom dia ali, eu chego na sala, os alunos já se levantam, já vêm me cumprimentar, é muito gratificante e a nossa aula continua. No final, quando termina, todos ficam tristes, falando que querendo continuar a aula. E aí eu combino com eles, a semana que vem a gente continua, então no intervalo eu tenho contato com eles, então a gente continua essa interação, né? Então, no passado eu tinha um sonho, era de ser cozinheiro, assim, trabalhar com a culinária, mas eu tentei e não deu muito certo, não passei no vestibular, então eu pensei a Libras na sociedade que tem esse limite, e conversando com um amigo surdo, nós combinamos e tentamos essa luta ali em 2006, mais ou menos, no Letras Libras, quando começou o vestibular na UFSC, e aqui em Florianópolis, e isso foi aumentando, então foi muito bom, é um prazer. Eu gosto muito de cozinhar, mas também gosto muito de ser professora. Eu queria falar muito para a sociedade, que todos, um incentivo, né, que todos aprendam a Libras. Aqui no Brasil tem muitos surdos, são 10 milhões, a população é enorme brasileira, né, e que todos aprendam, que tem um pouquinho de empatia, né, com os deficientes, os surdos, que a gente tenha mais empatia e tenha mais união entre essa sociedade. 2022 foi um ano muito produtivo para a educação de Florianópolis. E antes de encerrarmos essa edição especial do Educa Floripa, você acompanha o quadro. É o seguinte: hoje, Maurício Pereira faz justamente um balanço das principais ações da rede. É o seguinte, em 2022, a educação de Florianópolis
realizou muitas coisas, muitas. E eu queria fazer apenas um resumo aqui de algumas, listando mês a mês. Começamos janeiro com o programa Educar no Verão, que são as nossas creches no período de verão. Em fevereiro veio o nosso COEB, 11ª edição do Congresso de Educação Básica. Tá? Depois nós lançamos o programa para aumentar o número de salas multimeios, tá? Chegando agora a 60 salas multimeios. Em março tivemos o lançamento do programa Dignidade Íntima, distribuindo absorventes mensalmente para as nossas estudantes de idade menstrual. Primeira cidade de Santa Catarina a fazer isso, uma das primeiras cidades do Brasil a fazer isso. Já entregamos milhares de absorventes e continuaremos entregando no ano que vem. Inauguramos mais uma creche, agora lá na Tapera, nossa creche Vila Mil, que vai ser uma creche do futuro. Lançamos o projeto Professor Mais Digital, que é muita tecnologia à disposição dos professores. Fomos a primeira cidade de Santa Catarina, quiçá uma das primeiras do país, a contratar para trabalhar na educação psicólogos e assistentes sociais. Inauguramos o NEIM Pântano do Sul, que ficou muito tempo, né, se reconstruindo. Inauguramos o Morro do Horácio, nosso NEIM, que tem lá uns grafites lindos do Luciano Martins. Inauguramos mais uma escola lá no Ratones, a Zuma Freitas. E inauguramos a reforma, entregamos a reforma que ficou linda da nossa escola José Jacinto Cardoso, lá na Serrinha. Em abril, iniciamos com a Semana Municipal do Livro. Reativamos o projeto Vigilantes Mirim, porque a gente teve alguns problemas no ano 2022 com a questão da dengue. Né? Entregamos kit de robótica para toda a rede, Educação Fundamental 1 e 2, para a EJA e também para as nossas creches do futuro. Fizemos a instalação dos nossos brinquedos acessíveis. Lançamos um programa de cursos de Libras gratuitos à população. Maio chegou, e com maio chegou o Floripa Digital 3D, que é um projeto que são aulas em realidade virtual. Fizemos o lançamento lá na Escola Maria Tomásia, eu estive lá presente, quando os nossos estudantes colocaram o óculos 3D para ver aquela aula e quando tiraram, todos falaram assim, ou seja, adoraram. É a tecnologia. Fizemos a reedição do 3º seminário da BNCC, do nosso ensino fundamental. Fizemos muitas formações na nossa rede, mas uma formação foi fundamental em relação ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra as Crianças e Adolescentes. Junho chegou, e com junho chegou algo que é inédito na nossa rede. As bandas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Exército indo nas nossas creches e nas nossas escolas. Foi lindo. Lançamos o projeto na Maria Conceição dos Jogos Medievais. O professor que trabalha com isso é brilhante, ele é um fera. Julho chegou e julho tivemos o lançamento do programa Mente Inovadora, jogos de raciocínio para os estudantes, que a turma toda adora. Tivemos o lançamento do podcast da Henrique Veras, por sinal, várias escolas estão com podcasts aí à disposição. Realizamos a 3ª jornada do nosso Ciclo dos Saberes, que acontece sempre à noite, lá no nosso SEC. Agosto, iniciamos o lançamento da ampliação do Bairro Educador. Eram 4 sedes, passou para 12 sedes no ano 2022. É educação, esporte, cultura, lazer, chegando a todas as comunidades. Recebemos aqui no mês de agosto os secretários de capitais. Várias capitais estiveram aqui conosco, conhecendo a nossa rede municipal de ensino. E lançamos esse programa, né, que é o Educa Floripa, né, com a programação diária, quadros maravilhosos, equipe de gravação fantástica, levando o que a nossa educação faz para
a comunidade de Florianópolis, mostrando a todos como a nossa educação é gigante e tem profissionais maravilhosos. Chegou agosto, e agosto também tivemos o Floripa Digital, cursos gratuitos, mais de 50 cursos gratuitos online para toda a população. Entregamos nas nossas creches 3.000 triciclos, que fez a festa da garotada, e também 18.000 instrumentos musicais. E em agosto também tivemos a revista It's, com esse lançamento, mostrando nas páginas da revista todas as grandezas que tem na nossa rede. Setembro, realizamos mais uma chamada de profissionais concursados, lançamos o programa Conexão Jovem, tivemos aqui, de maneira inusitada, a visita de profissionais da Finlândia para conhecer o que se faz na nossa rede. Via de regra, o mundo vai à Finlândia, e a Finlândia veio a Florianópolis na rede municipal de ensino. Tivemos o Festival Paralímpico, nossos estudantes participaram, lançamos o projeto de educação financeira nas escolas, o Investidor Mirim, e também tivemos a realização da remoção e ampliação da jornada dos professores do magistério. Sem contar o lançamento de mais um polo da EJA, agora no Sacro dos Limões. Em outubro, tivemos mais uma EJA, que foi a EJA na Escola Olodum. Tivemos a mostra cultural dos nossos núcleos de educação infantil lá no Museu Florianópolis, na Praça 15. Foi lindo, né? Durante algumas semanas, a nossa rede municipal de ensino à educação infantil mostrou para toda a comunidade a sua grandiosidade. Tivemos o lançamento da 21ª Mostra de Cinema, e essa mostra de cinema, eu tive a honra de fazer um desafio para quem organiza, dizendo que a mostra de cinema não teria que ser apenas nos cinemas, mas também essa mostra tinha que ir para as escolas e ir para as creches. E assim aconteceu. E outubro fecha com o 6º Seminário de Estágio, Pesquisa e Extensão da nossa rede municipal, com práticas pedagógicas sendo mostradas. E também tivemos o seminário de socialização de práticas inclusivas. Novembro, quase finalzinho do ano, tivemos a realização da exposição Beleza Negra e Indígena na Escola Beatriz Souza Brito. Estive lá, projeto maravilhoso. Entregamos a ordem de serviço da nossa futura creche Red Park e da nossa escola do Red Park, e também da reforma da Paulo Fontes, né? Uma reforma muito esperada pela comunidade. E tivemos o nosso tradicional seminário das relações étnico-raciais, né? Com o tema Branquitude e Educação Antirracista, o 16º seminário. E também tivemos o lançamento das matrículas do Educar no Verão, que vai acontecer no mês de janeiro de 23. E a inauguração de mais um polo da EJA, agora no Morro da Mariquinha. E fechamos novembro com o nosso Tech Day. E dezembro, o que teve? Dezembro, nós tivemos a conclusão do ano de 2022, tivemos a posse dos novos diretores que foram escolhidos no dia 29 de novembro, tivemos a conclusão do ano letivo, com o fechamento de todas as nossas atividades desse ano, que foi um ano de grandes desafios para todo o mundo, vamos chamar assim, mas especial para a nossa rede. E por isso que eu tenho a dizer nessa conclusão do ano letivo: muito obrigado a todos os gigantes profissionais da nossa rede. Estamos juntos e vamos esperar 2023 chegar para, de braços abertos, esperarmos todos os nossos estudantes, desde o estudante de 4 meses até o estudante da EJA I, que é a EJA dos idosos, né? Os nossos idosos. Um beijo no coração. É o seguinte, a educação transforma. Um abraço e até ano que vem. Esta edição do Educa Floripa especial de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo programa.